O real foi a quarta moeda que mais valorizou frente ao dólar neste ano. O levantamento foi feito pela agência classificadora de risco Ocean Rating, com 118 países, com base em dados do Banco Central. A alta acumulada até ontem foi de 10,1%, quando a moeda norte-americana chegou a R$ 5,60. Para falar sobre isso, a gente faz conexão com o economista Ricardo Buzo. Ricardo, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo à Conexão. Boa tarde, Kelly, sempre um prazer estar aqui. Ricardo, a gente viu aquele boom, do dólar há alguns tempos atrás, todo mundo ficou ali muito impactado. Agora vem essa notícia. Como que a gente pode traduzir para quem acompanha o Conexão, hein? Bom, tudo girava em torno da incerteza global quanto ao desempenho da economia, né? Nós tínhamos o Trump, esse dia da libertação dele foi 2 de abril, mas já desde a sua vitória, sua eleição, ele já vinha falando nessas tarifas e a dúvida era como o mundo vai se virar assim. Veio algo muito forte que derrubou tudo. Quando a gente fala derrubou, segue a incerteza, dólar para cima, foi o que aconteceu. Por quê? Brasil, um grande supridor de commodities para o mundo e na eventualidade de uma crise financeira global, por conta desses tarifaços, os preços das commodities seriam impactados. E agora, nessa semana, na segunda-feira, o mundo já viu a grande notícia aí, que foi um acordo Estados Unidos-China. É claro, ele é temporário, por enquanto, 90 dias, mas é o sinal de alguma racionalidade. Então, toda essa incerteza, todo esse grande risco de recessão que era muito nítido, é claro que não some, mas ele começa a se dissipar. E nisso o mercado vai se reorganizando, voltando os fluxos para onde tinha mais incerteza e a gente vê esse resultado. Esse foi o grande sinal. Mas tem outros motivos também por trás disso. Pois é, porque a gente sempre fala do impacto do dólar, E agora esse resultado realmente é surpreendente. Quais outros fatores pesaram na balança, hein? Olha, exatamente na semana passada, nós conversávamos aqui sobre a taxa de juros, que aqui no Brasil continua subindo, e nos Estados Unidos, na super quarta lá, dos dois bancos centrais, foi mantida entre 4,25 e 4,5. Então, o que nós temos é um aumento do diferencial desses juros. Olha, no momento que os grandes riscos, principalmente para os exportadores, começam a se dissipar, quando se tem algum acordo global, o mundo vai procurar taxas mais atrativas, e aqui ficou bem atrativo com a Selic para cima e a taxa do Fed para baixo. Então, essa diferença aumentou e veio o fluxo para cá. Também, é claro que nós sabemos que o calcanhar de Aquiles aí do Brasil é o lado fiscal. Em março vieram algumas notícias fiscais boas. É claro que elas não são definitivas, porque contaram com a ajuda aí de aumento de arrecadação e nós gastamos menos. Então veio um superávit bom de 3,6 bilhões. Mas por que nós gastamos menos? Porque o orçamento para 2025 ainda não estava aprovado até março, aprovado agora em abril. Então, por lei, pela LDO, o país pode ter as despesas de 1/12 por mês do que ele propõe. Então estava limitado, isso vai retomar. Então era temporário, mas teve uma notícia melhor, sim. E é claro, ainda com a ata do Copom, essa alta foi indesejada, obviamente, embora o mercado financeiro estava convencido de que era necessária, mas a leitura que se começou a fazer é que as notícias ruins já foram absorvidas, que já há um horizonte, no máximo uma alta de 0,25, para o Copom parar de subir juros. Então foi o sinal para vir para os ativos brasileiros que já começaram a ficar mais baratos. Então veio um movimento grande para cá, enche de dólar no mercado. Só a Bolsa, no mês de maio, ela recebeu 6 bilhões de dólares de capital estrangeiro. Então, você coloca mais dólar à disposição do mercado e a gente tem esse efeito de baixa na moeda. E para a gente traduzir um pouquinho mais, Ricardo, porque às vezes a pessoa está assistindo a gente em casa e fala, mas eu nem tenho dólar, nem mexo com isso. Como é que esse cenário impacta a vida de todo brasileiro, hein? Olha, a gente pensa em inflação no primeiro lugar, porque a inflação é o que mais tira renda da classe que mais precisa. E imagina só
produtos importados num primeiro momento. Mas não é só isso, porque além dos produtos importados, nós temos toda uma cadeia de suprimentos, principalmente de alimentos básicos, né? Soja, milho, açúcar, que é cotado no exterior. Embora nós produzimos e bastante, nós sofremos, as cotações são em dólares e se não seguir essa cotação, exporta e pronto. Então tem que seguir essa cotação. Combustível também tem impacto por dólar. Então, mesmo que não seja nada importado, o impacto final na cadeia global de suprimentos do Brasil é sempre muito grande. Então, esse dólar sempre tem uma responsabilidade, ainda que não tão grande, mas tem uma responsabilidade na inflação que nós sentimos no bolso todos os dias. Então vamos falar mais dele, porque o dólar fechou em queda ontem a R$ 5,60, enquanto a Bolsa de Valores bateu recorde, né? O Ibovespa fechou a terça-feira em alta de 1,76%. Então, parece que o otimismo voltou aqui para o mercado financeiro. Gostaria que você pincelasse para a gente. Você já falou essa questão pelo menos de uma pausa dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? E esses acordões também que foram feitos, pelo menos 36 acordos importantes, Brasil e China, também pesam aí nesse efeito que a gente confere agora? Muito. O maior peso, sem dúvida, é de Estados Unidos e China, as duas maiores economias globais, mas o Brasil é um país exportador de commodities, boa parte da economia, dos empregos, principalmente, estão atrelados a esse setor. E quando a gente fala em acordos, nós estamos buscando suprir barreiras, suprir gargalos deixados por essa decisão dos Estados Unidos, que é o segundo maior destino das nossas exportações. Então, todos os acordos que vêm no sentido de fechar um buraco deixado nessa sombra aí, ajuda bastante. Mas o maior ainda é a questão Estados Unidos-China, porque causaria um efeito global, ainda que não atingisse o Brasil. Mas se houvesse uma crise, por exemplo, encareceu exportações nos Estados Unidos, né, o que eles importam, melhor dizendo, encareceu, eles deixam de produzir, produzem menos, a economia entra em recessão, eles deixam de comprar produtos, muitas vezes nossos, mas do mundo inteiro. Então, esse tipo de acordo, quando o mercado começa a ver algum início de ordem nessa bagunça que Trump colocou desde abril, o otimismo volta. Não um otimismo exagerado, mas pelo menos corrigir esse pessimismo que nós vimos desde o início de abril. Ou seja, é um momento mais calmo, mas como a gente costuma sempre analisar aqui, o mercado é nervoso. E ainda, né, a questão das estimativas, né, a especulação financeira, de um dia para a noite pode mudar todo o cenário. Por isso que a gente tem que ir realmente com muita calma, né, ter bastante cautela. Sim, porque isso é da realidade do mercado. O mercado, como você disse, é nervoso, é volátil, ele quer ganhar. Se em determinado período ele ganhou muito, como se diz no jargão, ele vai realizar esse ganho. Isso pode significar uma queda, mas nós temos um fator primordial. Por enquanto, todas as negociações dos Estados Unidos, sejam com a China ou sejam essas com o mundo inteiro, que ele fez uma pausa também para deixar só os 10%, se nós tivermos algum sinal, algum mínimo sinal de que elas não serão definitivas, o humor volta a zedar de novo. E isso é questão muito rápida para impactar em todo mundo novamente. Pois é, né? E hoje nós estamos todos conectados. O que acontece lá repercute aqui e vice-versa, então temos que seguir analisando. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Sempre à disposição.